Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos do canal, espero que vocês possam utilizá-lo na sua vida e também que vocês possam encaminhar esses vídeos que eu estou fazendo para algumas pessoas que são amigas e que precisam também ouvir. Não que nós não precisemos, mas que nós temos sempre um amigo, uma amiga que precisa, então a gente possa encaminhar esses vídeos para que eles possam fazer diferença na vida das pessoas, que essa é a intenção do canal, tá? A gente vai falar hoje sobre arrependimento, mas eu não poderia deixar de falar de um hábito que o brasileiro tem. É o hábito de deixar tudo para a última hora. Tudo é para a última hora. Declaração do imposto de renda. Aí tá de madrugada, tá cheio de gente fazendo, tá congestionado. Deixou para a última hora, perdeu a oportunidade. Vai comprar alguma coisa, tá, não, vou lá agora não, daqui a pouco eu vou lá ver isso. Deixou para a última hora, a pessoa já vendeu. Então, conforme você deixa as coisas para a última hora, o que acontece? Te vem o arrependimento porque você perdeu oportunidades. Quem deixa tudo para a última hora, não medita, não pensa, não reflete sobre aquilo ali, não raciocina se aquilo vai sair, se não vai sair, se é agora ou não, acaba perdendo oportunidades. Por que nós perdemos oportunidades? Porque nós somos descansados, né? O jeitinho brasileiro. Ah, não, vai dar tempo, daqui a pouco a gente vai lá e faz isso. Aí você acaba pagando multa. Multa por quê? Porque passou do prazo, pagou em última hora. Você acaba perdendo as provas do Enem. Por quê? Cheguei atrasado, última hora, acordei tarde. Então, assim, quando você pensa em arrependimento, você pensa nisso. No jeitinho brasileiro, aonde tem uma determinada hora que aparece uma parede na frente, que o jeitinho brasileiro não dá jeito. O jeitinho brasileiro não é bom. É um jeito desorganizado de viver a vida. É a vida me levando, né? A vida tá levando eu, como diz o ditado. Mas esse jeitinho brasileiro não é bom, não é uma boa marca para termos sobre a nossa vida. Por quê? Porque você acaba ficando com o hábito de não se programar, com o hábito de não se organizar, de não fazer as coisas dentro do tempo certo ou antecipado. E aí o que acontece? Vem o arrependimento. O arrependimento que eu deixei de comprar aquilo porque eu perdi tempo, demorei a chegar lá, demorei a falar para o fulano que eu queria, demorei a ir lá ver e fulano vendeu mais barato para o outro porque eu perdi a oportunidade. Aí você pode me dizer assim, Cris, mas a oportunidade ela bate na porta outras vezes. Vai vir, vai vir. Sim, tem oportunidade que volta. Tem coisas que retornam à nossa vida. Tem coisas que nós temos essa oportunidade. Só que tem coisas que não voltam mais. E aí você fica uma vida de amargura, de arrependimento, porque não volta mais. Tem coisas que passou. Você perde a oportunidade. Você às vezes quer falar para a menina que você está querendo namorar ela, gostou dela, ou a menina gostou de um rapaz, ou não sei o que é. E aí passa o tempo, aquela pessoa caminha na vida, vai para outros caminhos e você perdeu a oportunidade. Então, assim, as oportunidades, elas vêm dentro daquela potência que nós temos de analisar e de pegar. De analisar e de pegar e de não perder tempo. Então, o arrependimento, ele vem quando nós deixamos de fazer uma análise madura sobre as situações. Eu lembro até de dois textos, né? De duas pessoas que tem na Bíblia. Dois personagens que eu acho muito interessante, né? Você vê que Pedro, ele teve um arrependimento. Pedro nega Jesus 3 vezes, foi avisado, olha, hein, você vai me negar, hein? Tá vendo aí? Você vai me negar. E aí ele nega Jesus 3 vezes. Alguém vira para ele e fala, você estava junto com eles, não estava? A sua maneira de falar te condena. E ele começa a falar de uma maneira diferente, porque ele não queria ser comparado com aqueles que andavam com Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, ele se arrepende da atitude dele. E aí Jesus pergunta para ele, tu me amas? Pergunta 3 vezes, e as 3 vezes ele fala que sim. E tu sabes que eu te amo, né? Mestre, tu sabes que eu te amo. Ele teve arrependimento. E aí nós vamos para o outro. Quem é o outro? Judas. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, vende Jesus, e ele tem o arrependimento de ir lá falar para o sacerdote, eu errei, né? Vendi, estou errado, tomo o dinheiro de volta, como quem solta ele. E aí não tem jeito, ele joga a moeda lá, eles não soltam Jesus porque ele se arrependeu, não soltam Jesus porque ele devolveu o dinheiro da venda, e a opção que ele tem é se enforcar numa árvore. Então, assim, o que eu queria ver com vocês? Qual é o arrependimento que você tem hoje na sua vida que te traz uma dor profunda? Sabe aquela dor profunda de que não há mais tempo, perdi tempo. Às vezes você deixou de se cuidar, deixou de se tratar, deixou de ir no médico e quando você se viu doente, que foi, já está com câncer, não tem mais tempo, já é tarde demais. Sabe?
Sabe aquela oportunidade de emprego que era assim uma coisa maravilhosa, aí você perdeu e não teve mais tempo, já foi, a outra pessoa pegou, você demorou. Sabe, tem certos arrependimentos que a gente leva na vida que acaba virando bloqueios na nossa vida, acaba virando barreiras, paredes em nossa vida para se movimentar por outros caminhos, por outros lados. Quando você tem um arrependimento como o de Pedro, em que você tem a oportunidade de falar para a pessoa, olha, me arrependo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu estou aqui, tu sabes disso. E ele teve uma vida depois que ele comprovou o arrependimento, que ele mostrou que estava arrependido. Quando você consegue visualizar a vida dele, você consegue entender que houve uma oportunidade, houve um tempo que ele pôde dar a ele mesmo de se arrepender e voltar atrás. Mas e por que Judas não aproveitou isso? Porque para ele a dor de ter vendido alguém que era inocente foi muito maior. Então ele não suportou essa dor. Jesus, ele foi morto, ok. Pedro negou ele na hora da morte, ok. Judas também, ok. Só que os dois tiveram arrependimento, que um gerou vida e o outro gerou morte. Então que tipo de arrependimento você está tendo? Que tipo de dor você está tendo que está trazendo você até um lugar de tristeza tão profunda, tão terrível, que está gerando morte? Porque o que eu quero trazer para vocês? Quando eu trago até esse texto, quando eu trago esses dois personagens que eu me lembrei dele aqui falando com vocês, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês um pensamento sobre si próprio, sobre que lugar de arrependimento você está ocupando. Que lugar de arrependimento você está se posicionando? Que lugar de arrependimento você está se colocando diante da vida? Um arrependimento que gera vida, onde você tem a oportunidade de ir lá e se consertar e voltar atrás? Ou arrependimento onde você pega uma corda, amarra no pescoço, se enfoca porque é maior a minha dor, a minha angústia é muito maior, é tão grande que eu tenho que tirar minha vida? Porque vocês não pensem que os dois não ficaram angustiados. Não pense que os dois não se arrependeram. Não pense que os dois não viram que foi algo ruim que fizeram com o inocente. Não pense vocês que ambos não tiveram as mesmas dores, os mesmos pensamentos, as mesmas angústias. Tiveram. Mas a diferença é na atitude final. A diferença é que quando se vê no último momento, um tem a coragem de ficar, de remoer, de chorar, de se prostrar e de ir diante da pessoa e falar, me arrependo. O outro não. O outro não teve essa coragem de ir lá, de refazer o caminho, de voltar, de repensar o processo, de repensar o que fez e de se mostrar diante da pessoa e diante da sociedade. Eu errei, tá? Te vendi por 30 moedas de prata, eu tô errado. Não, ele não teve essa coragem. E ele foi e se enforcou. Então, quando nós não temos a coragem de enxergar a nossa incapacidade de mudar, de ver a vida por outro ângulo, quando nós não temos a coragem de fazer uma análise própria sobre nós, quando nós deixamos de lado a coragem de fazer com que tenhamos uma história de vida diferente de todo mundo que está à nossa volta, quando nós deixamos de ter essa coragem, nós nos tornamos pessoas arrependidas por processos que não fizemos ou que fizemos de maneira errada. Quando nós nos arrependemos, nós temos que ver o que foi que nós fizemos, aonde foi que nós erramos, qual foi a consequência que aquilo trouxe e refazer o caminho. Gente, presta atenção. É muito importante para você ter uma vida emocional saudável, você refazer o seu caminho. É muito importante para você ter uma vida saudável, você pensar o seguinte, eu tenho o hábito de deixar tudo para a última hora. Isso está me fazendo mal, está me angustiando, está me prejudicando. Eu tenho o hábito de ser desorganizado. Como é que está a minha vida a respeito disso? Eu tenho deixando a minha saúde. Eu estou hoje assim, estou doente porque eu nunca me cuidei, porque me dediquei somente a trabalhar, ou a farra, seja lá o que for, que hoje eu estou pagando um preço alto por isso. Como é que está a sua vida? O que você tem feito? Por onde você tem andado? Que caminho você tem feito na sua vida? Você tem caminhado para chegar ao ponto de hoje ser um arrependido e achar que isso que você está aí fazendo, de ser um arrependido, amargurado, não vai fazer a diferença? Vai! Se você é um arrependido amargurado, se você é um amargurado, uma pessoa que está arrependida, angustiada,
mas não toma a decisão de se livrar disso, você está igual o Judas, que se enforca. Você só não usou uma corda para se enforcar, mas você está se enforcando, se matando por dentro. Tem pessoas, gente, que se mata por dentro todos os dias, que se mata, que mata um pouquinho de si mesmo todo dia. Todo dia ela se culpa, todo dia ela se acusa, todo dia ela tem uma coisa para falar mal dela, todo dia ela se joga no chão, chora e sabe, se lamenta por situações que deixou de fazer, por oportunidades que perdeu. Todos os dias ela fica nessa coisa, nessa frissura, né? nesse sofrimento, sabe, nessa coisa que fica, que remói, que destrói, que consome e não sai do lugar. Qual é o tipo de arrependimento que você está trazendo dentro da tua mão até aqui? Meu amigo, minha amiga, gente, qual é o tipo de dor, de angústia que você está trazendo até aqui? Entenda uma coisa, isso que você traz provoca bloqueio na tua vida, sabe? Provoca bloqueios, te impede de visualizar possibilidades e potenciais que você tem e deixou de enxergar. Te impede de visualizar que você tem projetos, que você tem coisas que você poderia estar sonhando, construindo e fazendo, mas você não está fazendo porque você está se corroendo por dentro. O arrependimento, ele tem dois caminhos, ele tem dois lados. Ou você fica arrependido, amargurado, sofrido para a vida toda, ou você passa disso e fala, olha, errei, acabou, me refaço, estou refazendo meu caminho, estou refazendo minha história, não vou cair nisso nunca mais porque agora eu entendi que isso aqui está errado, eu não vou fazer isso nunca mais porque eu sei que não é legal. E sabe, e você usar isso como uma base para você enxergar onde você não pode pisar, aonde você não pode cair, aonde você não pode transitar, aonde você não deve estar. Se você está num caminho que não é legal, foge dele, sai fora dele. Eu trabalho e trabalhei muito tempo em lugares que são clínicas de internação, né, para usuários, e eu no consultório também atendo usuário. Então, assim, a dependência, ela te faz, muitas das vezes, cair novamente num lugar porque você se posiciona como um arrependido, um amargurado, aí depois uma vítima, um manipulador, e você fica naquele processo ali e com o mesmo ambiente, com os mesmos amigos, você fica só tendo recaída. Para você não recair, para você não cair novamente no erro, você tem que tomar a rédea da tua vida. Sabe aquele boi brabo, vem cá, sabe? Aquele cavalo que tem que ser domado, que você às vezes vê no filme lindo, aquele cavalo lindo, maravilhoso, alazão, é bonito. Sabe? Você tem que tomar essa rédea, domar essa fera que está dentro de você. Domar a inconstância, domar a ira, domar a cegueira, domar a angústia, domar aquela vontade de sair gritando, quebrando tudo. Você tem que tomar a rédea. Você tem que tomar a rédea para que você não fique pela vida como um arrependido constante, um arrependido diário. Sabe, a pessoa que vai lá, faz, se explode, quebra tudo e depois me arrependo. Ela vai lá, faz não sei o que, bate no filho, bate na mulher, bate não sei o que, quebra tudo, me arrependo. Não dá para você levar uma vida o tempo todo, pisando, massacrando tanto as pessoas como a você e só viver de arrependimento. É por isso que às vezes as pessoas chegam ao ponto, igual a Judas, de passar uma corda aqui e tirar a própria vida. Tem claro, evidente que tem vários aspectos, né? Tem várias sensações, várias emoções, várias situações que nós não estamos falando das outras. Estou falando do arrependimento por coisas que você fez, por atitudes, por decisões que você tomou e que te fizeram mal e que você não soube lidar com elas. Judas não soube lidar com a situação da vida dele. E para ele, a dor era tanta, a angústia era tanta, o sentimento era tão ruim, era tão angustiante, era tão amargurante, o arrependimento era tão forte que ele tirou a própria vida. Ele não suportou a dor do arrependimento. Não suportou ver um inocente perder a vida por causa dele. Mas, se você olhar para o outro lado, você vai ver que Pedro, ele sofreu a mesma dor, ele se arrependeu de ter negado, ele se arrependeu. Vocês acham que na mente dele não vinha a voz de Jesus falando, olha só, você vai me negar, tá? Ele deve ter ficado se acusando o tempo todo. Ele me avisou que eu ia negar ele, ele me avisou que eu ia negar ele, ele me avisou que eu ia negar ele, ele me avisou que eu ia negar ele. Provavelmente a voz na cabecinha dele ficava falando. E mesmo assim eu neguei, eu falei que não ia, eu falei que ia até o céu com ele.
Gente, vocês acham que ele não sofreu, que não ficou ali se remoendo? Ficou. Então são dois caminhos totalmente diferentes. Um tira a vida, desculpa, o outro não, o outro fica sofrendo, mas ele se arrepende. E aí ele tem a oportunidade de refazer o seu caminho. Quando ele vira e fala, tu sabes que eu te amo. Você está tendo a oportunidade de refazer o seu caminho? Porque tem situações que você não tem mais oportunidade. Tem situações que você acaba tirando a tua vontade de viver, você não põe uma corda no pescoço, você não tira a sua vida, mas você tira a sua vida de uma maneira não física, né? Você não vai lá e, fulano, não, você pode não fazer isso, mas você acaba tirando a sua vida de uma maneira que você deixa de viver, sabe? A gente pega a pessoa no consultório, a gente vê casos de famílias que as pessoas vêm até nós e falam, olha, fulano deixou de viver, não vive mais. Acabou a vida dessa pessoa, acabou. Sabe aquela pessoa que às vezes um irmão morreu de mal com ela e ela fica naquela amargura, naquele arrependimento, podia ter perdoado, podia ter ido lá pedir perdão, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não fiz nada e aí morreu, agora acabou. Tem gente que fica nisso e fica se remoendo, se remoendo o tempo todo pelo que deixou de fazer. E aí não está vendo que está levando as outras pessoas que estão à sua volta à mesma situação. Porque você não foi lá, não refez o caminho com aquele, não conversou com aquele, não foi, não fez e tal. Mas você, quando você fica se remoendo, quando você fica nesse arrependimento que não tem fim, você acaba fazendo com que toda a sua família entre em sofrimento. Porque o que remoe, o que tem remorso dentro de si, ele não é uma pessoa amorosa, ele não é uma pessoa perdoadora, ele não é uma pessoa que se perdoa, ele não é uma pessoa que perdoa os outros, ele fica o tempo todo naquela amargura, naquele remorso, naquela coisa, e naquele arrependimento que não tem fim, e prejudicando a família, prejudicando filhos, prejudicando marido, mulher, sabe, prejudicando pai, mãe. Até quando, gente? Eu venho aqui e faço esses vídeos porque eu quero que vocês entendam o seguinte: não dá para vocês viverem uma vida presa com coisas que não vão te trazer alegria, com coisas que não vai te trazer felicidade. Parem de ficar presos com emoções mortais. Parem de ficar presos. Lembra aqueles filmes, Jogos Mortais? Eu nunca vi. Mas olha o nome. Parem de ficar preso com joguinhos emocionais que só mata, que só tira alegria, que só tira a tua felicidade. Para de ficar preso com coisas que não trazem edificação. Parem de ficar preso com coisas que não vai acrescentar nada na tua vida. Você vai ficar até quando se remoendo pelo que aconteceu ou deixou de acontecer? Você vai ficar até quando se entristecendo, se martirizando por coisas que deixou de fazer? Eu podia ter feito mais pelo meu pai, mas não fiz. Eu podia ter feito mais pela minha mãe, mas não fiz. Eu podia ter feito mais pelo meu filho, mas não fiz. Podia ter feito mais pelo meu amigo, pela minha cunhada, pelo meu cunhado, pelo meu irmão. Até quando? Vai se remoer, vai ficar nesses bloqueios mentais, vai ficar até quando nessa amargura, nesse arrependimento sem fim? Outra coisa importante, se eu errei com alguém, se eu fiz, eu tenho que refazer o meu caminho, ok? Agora tem coisas que eu faço que não prejudica ninguém, só a mim mesma. Só faz mal para mim. E eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Já passaram por isso? A pessoa que não consegue se perdoar pelo que ela fez é ela mesma. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim que passa por caminhos, que faz situações que fazem mal para ela. E elas não conseguem se perdoar por aquilo que fizeram e que fez mal a elas mesmas. Elas não conseguem se perdoar. Até quando você vai se culpar, se arrepender por coisas que você está fazendo ou fez, até mesmo contra você, contra a sua pessoa? Você não vai se perdoar? Vai ficar segurando essas dores nas mãos? Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você tem a possibilidade de ficar livre. Você tem a capacidade de se perdoar. Você tem a capacidade de perdoar quem te fez o mal. Você tem a capacidade de mudar a tua história. Eu sei que fica até assim, né? Parece balela. Porque eu fico batendo com vocês o tempo inteiro. O ser humano,
ele ainda não descobriu o potencial que ele tem, alguns, né? O ser humano ainda não descobriu a capacidade que ele tem. Então, se você tem sonhos, tem projetos a executar, primeiro executa os projetos de se perdoar e de perdoar quem está à sua volta. Saia do arrependimento. Porque se você continuar nos arrependimentos, você não vai conseguir botar os seus sonhos e projetos para frente. Se você deseja ter filhos, ter uma família, saia do arrependimento, saia da culpa, saia da sensação de angústia, para de se acusar, para de acusar as pessoas ao seu lado, para com isso, vive uma vida livre. Vamos hoje parar assim e pensar, o que eu fiz, o que eu tenho feito? Lembra de Judas? Nem pensou, foi lá e tirou a vida. Só sentia dor, dor. A dor era insuportável, que ele não via outro caminho. E ele foi fugir para a morte. Foi fuga. Ele fugiu, ele tirou a vida porque ele queria parar de sentir dor. A dor da angústia, do arrependimento era muito grande. Ele queria parar de sentir essa dor da culpa, da angústia, da dor, do arrependimento. Chega! Foi lá e tirou. É um conjunto de palavras que acabam fazendo um volume de sentimentos ruins. E aí você vê quem? Pedro. Sofreu, se arrependeu, chorou provavelmente, foi para o canto, ficou sozinho provavelmente. Teve os momentos que estava lá junto com os parceiros dele, lá com os discípulos amigos dele. Mas ele se deu a oportunidade de sofrer. E ele se deu a oportunidade de sofrer e de compreender que aquilo que ele fez não estava bom e que ele não poderia fazer aquilo novamente. E aí ele tem a oportunidade de falar, olha, eu te amo. Vocês viram depois na Bíblia ele negar novamente? Não. Por quê? Mudanças de atitude, mudanças de hábito, de costume, de atitude, elas fazem com que você consiga se libertar do arrependimento. Refazer o caminho, dialogar com a pessoa com quem eu errei, dialogar comigo mesmo, dialogar com quem eu errei, vacilei, com quem eu provoquei o mal, comigo mesmo também. Olhar no espelho e falar para mim mesmo, olha só, eu sei que eu te magoei, sei que eu errei muito, mas eu quero te pedir perdão, tá, Cris? Pelo que eu fiz com você, eu não vou fazer mais. Isso existe, gente. Isso existe. As pessoas, elas têm que aprender a se perdoar. As pessoas, elas têm que aprender a se perdoar e a perdoar aos que estão à sua volta, a pedir perdão aos que estão à sua volta e a pedir perdão para si mesmo, porque quando eu me perdoo, eu estou pedindo perdão para mim mesma. E aí eu consigo me livrar do arrependimento, consigo me livrar da culpa, da angústia, desse conjunto de palavras e de sensações e de emoções que só me fazem ficar paralisada, desgastada ali. Quando você consegue fazer isso, você acha que vai ficar livre de imediato? Não! Eu vou ter que falar para mim mesma amanhã, Cris, me perdoa, tá? Pelo que eu fiz com você. Até o meu cérebro, a minha mente, as minhas emoções aceitarem o meu perdão. Eu preciso refazer esse caminho. Sabe aquele marido, aquela esposa que errou dentro do casamento, teve traição e tal? Na terapia de casal vem essas situações. E aí existe o arrependimento, mas você tem que falar todos os dias para você mesmo. Eu perdoei ele, eu perdoei ela. Senão você vai jogar na cara. E aquele que foi perdoado vai buscar mudar os seus hábitos, o seu costume, para que aquilo não aconteça novamente, para que não haja queda dentro daquilo novamente. Então, o homem quando ele quer e a mulher quando ela quer, eles conseguem alcançar um alvo onde as coisas que prejudicavam o relacionamento não acontecem mais. Nós temos essa capacidade, mas quando a gente consegue entender que viver arrependido não é legal. O arrependido, aquele que vive arrependido, ainda mais dentro do casamento, se faz de vítima, de euzinho, de pobrezinho. Esquece a vitimização. Esquece o pobre coitadinho, também não sai do lugar. O sujeito que é vítima não sai do lugar. A vitimização só te faz ficar ali com alguém passando a mão no teu ombro, não sai do lugar. Você já viu alguém que tem vitimização em si, que é vítima, fazer projeto acontecer? Já viu o tadinho, o pobre coitadinho, fazer projeto acontecer? Não, não faz, não faz. Só aquele que é capaz de perdoar e de pedir perdão é que faz o projeto acontecer. Quem se arrepende, faz o projeto acontecer. Quem não vive amargurado, faz o projeto acontecer.
Quem não vive arrependido faz o projeto acontecer. Ah, mas eu fiz assim, Cristina, e tal, e não deu certo, e tal, eu não tenho mais coragem. Tem sim. É só você lembrar o seguinte: viver arrependido só traz doença, só traz angústia. E tem dois caminhos, ou a morte ou refazer a história. Pedro refez a história, caminhou, foi lá e depois até morreu por amor, né? Judas não. Como é que fica você no meio disso tudo? Então, assim, nós temos que compreender quem nós somos. O que nós queremos para a nossa vida, o que nós queremos para a nossa história. Quando eu falo com vocês é porque eu acredito sim que vocês têm uma possibilidade dentro das suas mãos de arrancar a impossibilidade de fazer o que é certo. A parar com esses ditadozinhos brasileiros de que tem um jeitinho brasileiro ou que deixa tudo para a última hora porque dá certo, tem um jeitinho. Vamos parar de continuar com certas histórias e certos hábitos. Vamos fazer com que a nossa vida seja um contexto de realidade, que seja um contexto de vitória, que seja um contexto de crescimento, que seja um contexto de aprendizado, que seja um contexto de saudável, de saúde, sabe? Vamos parar de deixar tudo para a última hora, vamos parar de se arrepender pelo que deixou de fazer, vamos parar de se arrepender pelo que fez e fez errado, vamos parar, vamos nos perdoar, vamos perdoar a quem fez conosco, a quem nós fizemos, vamos perdoar a vida, vamos perdoar as pessoas, vamos caminhar nos perdoando, porque quando você consegue fazer isso, você desbloqueia a tua vida, você desbloqueia a tua mente, os seus pensamentos, o seu raciocínio, você desbloqueia. Você consegue caminhar, sair pelo mundo afora fazendo, acontecendo. Você consegue ser mais seguro, sabe? A inteligência emocional que às vezes eu falo com vocês. Você consegue ser mais seguro. Você usa o que te trouxe arrependimento como uma aula para não fazer mais aquilo e outras coisas que poderiam acontecer. Você usa o que você fez de errado como uma aula prática daquilo que você não deve fazer. Entende? Então, quando você consegue compreender que os seus erros são para você aprender e não se matar, que os seus erros são para você viver uma vida melhor, aprendendo através do erro e não ficar amargurado, quando você aprende que os seus erros não é desculpa também para você viver uma vida de arrependido. Estou tão arrependido, sabe? Em 1970 eu fiz assim, mas eu estou tão... Até hoje ainda está arrependido? 1970 até hoje? Até quando esse arrependimento vai te mobilizar? Ou você vai usar ele como desculpa para não fazer mais nada na vida? Não, porque em 1970, não, 69, eu montei uma lojinha de pastel, não deu certo, quebrou, faliu, e aí eu até hoje não monto mais nada, fiquei com trauma. Até quando? Até quando? 1969, 1970, até quando? E aí os filhos, todo mundo vivendo esse marasmo dos traumas? Vamos tirar isso da boca, tirar isso da mente, tirar isso da vida, vamos refazer o caminho, vamos arrancar o arrependimento, vamos arrancar a amargura, a angústia, vamos arrancar isso da nossa vida, do nosso coração, parar de deixar tudo para a última hora, porque aí eu já estou habituado a fazer isso, né? Depois me arrependo porque eu não fiz. Vamos parar com isso, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos ser gente que faz, vamos ser gente que executa, vamos ser gente que é vitorioso, vamos ser pessoas maduras, firmes, que têm uma inteligência para agir e para fazer as coisas serem feitas da maneira correta. Vamos fazer com que a nossa vida se movimenta, saia desse lugar de comodismo, de arrependido, de mal amado, mal vivido. Vamos fazer com que as coisas se transformem, porque se você não fizer isso na tua vida, quem vai fazer? Se você não fizer isso na tua vida, quem vai fazer? Na tua e na tua família. Então vamos pensar. Lembrem-se, arrependimento, eu apresentei para vocês dois caminhos. A gente pode até ver mais por aí. Mas eu apresentei dois porque eu quero que vocês compreendam que nós temos que usar o arrependimento para a vida, para aprender, para a vitória e não para a derrota. Ok? Obrigadão. Até o próximo vídeo nosso. Boa tarde para todos, ou boa noite, ou boa madrugada. Tchau, tchau, gente.